Reviravolta. Neia passou pelo portal segurando a mão de Scana, não, segurando a mão de Vanisa. Neia não era a mais fisicamente afetuosa das mulheres, apesar de seus desejos urgentes, isso era parte do motivo pelo qual ela se dava tão bem com Cesé, cuja disposição e temperamento eram muito planos, e para quem a afeição física era branda em seus momentos mais excessivos, apenas sua esposa, apenas Scana, a tocava com frequência. Aquele reconhecimento repentino que ela nunca tinha realmente pensado ou expressado, a levou a um novo pensamento sobre o porquê de ser quem era. No entanto, então ela viu que o que estava diante dela era um paraíso construído pelo divino, era uma paisagem idílica, uma longa estrada de paralelepípedos com colinas ondulantes, grama verde perfeitamente aparada e árvores do tipo que a pequena moleca que ela tinha sido quando pequena adoraria escalar. As folhas farfalhavam como ondas do oceano e os galhos balançavam suavemente na brisa. Na longa estrada sinuosa, ela viu um edifício tão puro e branco que não poderia ter sido construído por nada menos que um deus. Ela estava enraizada no local enquanto absorvia tudo, esquecendo seus pensamentos por um momento. O dia estava quente e brilhante, e a luz do sol banhava seu corpo e a deixava se sentindo aquecida e aconchegante naquela vista perfeita. Vanisa não parecia estar com pressa, ela estava ali ao lado dela, sem se mover para frente nem se soltar. Para ela, esse momento não era nada menos do que o esperado, e ela deixou Neia absorver tudo, isso é. Neia disse em um sussurro que era quase uma prece. Casa de Iliana, o lugar que Sua Majestade disse que você iria, acho que ele deu o nome daquela garota que você conheceu? Vanisa explicou, e meio que perguntou. Neia assentiu entorpecida. Seus olhos estavam molhados e isso turvou a visão celestial. Ela enxugou as lágrimas para deixá-la ver claramente novamente e olhou para a serva do rei feiticeiro. Você estava sendo tratada aqui? Ela perguntou. Eu estava sim, e ainda estou. Aprender a viver depois de querer morrer não foi fácil. Não acho que seja algo que nem mesmo a magia de Sua Majestade poderia realizar. Ela sorriu e inclinou a cabeça. Mas não deixe os guardiões saberem que eu disse isso. Até Demi pode ficar bravo comigo. Ela colocou a língua para fora um pouco e saltou sobre o calcanhar, fazendo com que seus seios saltassem com ela, fazendo com que cada movimento parecesse uma provocação brincalhona e cativante. Neia amava sua esposa, mas ela ainda podia olhar. Sabe, disse Vanisa, talvez não deva ser fácil, talvez ao nos fazer trabalhar para desatar todos os nossos nós, aprendamos o suficiente sobre eles para não amarrá-los novamente mais tarde? Ela propôs com uma casualidade gentil. Mas ei, ainda estou trabalhando nisso, posso estar errada? Não acho que nenhuma de nossas experiências seja a mesma, quero dizer, se você começar em Arvintar e perguntar como chegar a Irrantel, você vai usar direções diferentes do que se eu começar no que sobrou de Kami-Miyako e tentar chegar ao mesmo lugar. Só porque nosso destino desejado é o mesmo, não significa que usaremos o mesmo caminho para chegar lá, sabe? Ela ponderou em voz alta e apertou a mão de Neia. Você é mais forte do que pensa, muito mais forte do que eu, e tem um monte de gente para te apoiar, então, você está pronta, ou quer olhar um pouco mais? Sua Majestade não nos deu um horário de chegada, então se você quiser continuar olhando um pouco, tudo bem, eu também gosto dessa vista. Vanisa disse com doce paciência na voz. Eu gostaria de sentar um pouco, tudo bem? Neia perguntou incerta. Parecia estranho da parte dela perguntar. Latir ordens e dar ordens para quase todo mundo ao redor dela era rotina, mas como ela via agora, ela tinha sido entregue aos cuidados de Vanisa. Pelo menos temporariamente, ela sentia que essa Irínia estava no comando dela. Vanisa soltou sua mão e sentou-se em resposta, seus joelhos dobrados perto do peito e ela envolveu seus braços ao redor da frente de suas pernas. Neia imitou seus movimentos e elas apenas ficaram sentadas em silêncio por um tempo. O vento levantou o longo cabelo loiro de Vanisa e o soprou graciosamente no vento. Ele se moveu com o fluxo suave dos membros de uma dançarina, e um pouco dele acariciou o braço de Neia como se estivesse em afeição. Isso a lembrou do longo cabelo de Iliana. Para as Eríneas em sua forma humana, era sua coroa dourada. Para Iliana tinha sido uma coleira dourada. Neia enfiou a cabeça para dentro, abaixando o queixo no espaço entre os joelhos e olhou para fora. O que você faz? Neia perguntou a Vanisa. O que você quer dizer? Vanisa perguntou curiosamente.
Por Nazarick, por Sua Majestade? Neia perguntou. Qualquer coisa que o mestre disser, é claro. Ela disse quase provocando. Era uma não-resposta, na verdade. Está tudo bem, Vanisa, a menos que ele tenha te jurado algum tipo de segredo? Neia perguntou suavemente. Ah, bem, algumas coisas, acho que posso te contar. Vanisa disse pensativamente. Bem, você sabe como eu administro todas essas sanduicherias? Vanisa perguntou. Neia assentiu. Vanisa se recostou, colocando as mãos atrás das costas e esticando as pernas, os melhores sanduíches de todos os tempos. Ela disse com um sorriso orgulhoso: Bem, esses são populares pela comida e tudo mais, mas eu também trabalho com Demi comandando nossas operações de inteligência de lá. Ninguém olha duas vezes para um entregador de sanduíches, e porque eu sou apenas uma camponesa peituda quando estou fora de casa, bem, esses são todos que todo mundo nota. Ela deu a Neia seu sorriso mais idiota e se recostando, ela sacudiu seu torso para dar ênfase a chamar a atenção. Meus peitos podem ser grandes, mas eu não guardo meu cérebro lá dentro, as pessoas esquecem disso. Elas esquecem que uma camponesa de seios grandes pode ser muito mais do que parece. Eu posso ser bonita, mas ainda ter um cérebro, assim como eu posso ser doce, mas ter garras afiadas. Ela disse e virou sua mão, que assumiu o tom dourado e garras afiadas se projetavam onde dedos macios estavam. Ela continuou depois de dar um sorriso inteligente para Neia. Então temos agentes trabalhando por todo o império, executando operações em meus restaurantes. Os nobres não frequentam, mas seus servos sim, e servos ouvem coisas e servos falam. Você pode descobrir muito com as fofocas das pessoas, que trabalham para pessoas que acham que não ouvem. Ela disse e deu um aceno brusco de ênfase. É aí que meu outro trabalho entra. Outro trabalho? Neia perguntou, já um pouco surpresa, tendo que repetir em sua cabeça o que Vanisa disse há pouco até ter certeza de que havia entendido o que a garota queria dizer. Eu sou uma Irine agora, lembra? Você sabe o que fazemos, não sabe? Ela perguntou. Não exatamente. Neia disse. Eu torturo os culpados, é claro, isso também me dá muita informação. Ela disse. Eu vejo. Neia disse, só os culpados? E eu sou muito boa nisso, a pessoa que me fez me matar quando eu ainda era completamente humana, ele era um amador. Ele deveria ter pensado melhor antes de me dar essa chance. Eu, porém, sou muito, muito mais habilidosa. É música para mim. Você conhece aquele nobre que estava roubando suprimentos em Prarte? Ela perguntou. Os olhos de Neia se abriram e ela olhou para ela. Sim. Ela disse. Ele ainda canta para mim. Seu terror, sua dor, é delicioso. Ela lambeu os lábios. A garota despreocupada e encantadora se foi, e no canto do olho, Neia viu o outro lado de Vanisa, a sádica faminta que nunca poderia ser saciada. E isso não a incomodou nem um pouco, isso, no entanto, a incomodou, porque ela sabia que deveria ter incomodado. Há muitas pessoas que merecem muita dor. Neia disse suavemente. Mas você não é do tipo que dá isso a eles, é? Vanisa perguntou. O sádico que estava lá um momento atrás se foi. Vanisa ficou de quatro ao lado de Neia e olhou para ela. Ela não estava longe, ela estava perto o suficiente para que o som quase inaudível de respiração pudesse ser ouvido. Ela estava perto o suficiente para beijar. Você não conseguiria, mesmo no seu pior, você simplesmente não conseguiria. Neia ouviu o que ela disse, mas não olhou além do canto do olho. Ela teve a sensação de que Vanisa não estava realmente perguntando de qualquer maneira. Independentemente disso, ela respondeu com um muito fraco: eu não poderia. Eu cheguei mais perto de matar os inocentes de uma vez, do que eu já cheguei de torturar alguém, mesmo aqueles que mereciam. Ela disse com uma voz ferida: eu fiz, se estou sendo honesta. Eu dei a ordem para executar crianças, mire nas crianças, mire nas crianças. Ela choramingou e olhou Vanisa no rosto, o seu próprio estava abatido. Eu tive que? Eu juro que não havia outra maneira senão fazer desse jeito, mas como eu vivo comigo mesmo agora? Eu estabeleci o padrão, dei a ordem, as pessoas me seguiram, isso me torna responsável como se eu tivesse amarrado aquelas crianças aos corpos daqueles que as usaram como escudos. Se você realmente tortura os culpados, por que não está me fazendo gritar com toda a minha alma agora mesmo? Neia perguntou enquanto seu coração se partia. Vanisa se aproximou,
seus olhos intensos e tempestuosos, como uma cobra prestes a engolir um filhote de pássaro. Eu vejo toda a culpa em você. Sinto isso. Em alguns casos, muita coisa é nebulosa. Depende da pessoa. Como com as pessoas que têm orgulho do que fizeram, eu posso ver detalhes íntimos de sua maldade, mas com as que têm vergonha, é como olhar para uma figura através da névoa. Você sabe que está lá. Você pode ver sua forma, mas leva muito tempo e você tem que chegar muito mais perto delas, mais familiar, fazê-las relaxar ao seu redor para a névoa se dissipar. Mas você tem toda essa culpa, mas é mais frequentemente por causa do que você não pôde fazer, ou do que você teve que fazer, do que pelas coisas das quais você realmente é culpada. Você queria machucar as pessoas muito mais do que você fez, não é? Ela perguntou firmemente. Remédios, meu Deus, eu queria que aquela vadia sofresse. E, bem, ela sofreu, mas não o suficiente. Neia disse suavemente. A proximidade da fúria e seus intensos olhos cinza-tempestade fizeram seu coração bater forte de ansiedade. Mas eu? Ela começou. Então foi interrompida por uma mudança quando a pele dourada substituiu o tom pálido, uma coroa escura de cabelo mudou de seu loiro dourado, presas substituíram dentes comuns e garras surgiram ameaçadoramente, suas asas bateram levemente enquanto se esticavam, e ela tocou uma garra nos lábios de Neia. Você realmente quer que eu te machuque, como se machucar seu corpo fosse curar seu espírito? Como se isso trouxesse de volta as crianças que você ordenou que matassem ou as pessoas que caíram quando você cometeu um erro, ou você só quer que sua mente não doa mais, e você acha que cair em minhas garras vai resolver? Ela perguntou. Seus olhos tempestuosos tinham um olhar quase escuro como se ela estivesse excitada pela perspectiva de tortura, mas suas palavras permaneceram gentis, doces e simpáticas. Estranhamente, Neia se sentiu segura, e a garra se afastou para permitir que ela falasse. Eu não quero sentir como se cada respiração fosse uma maldição, como se eu não tivesse outra saída a não ser morrer, como se eu fosse destruir tudo. Você não é um torturador, você não é um sádico, você pode se vingar, machucar alguém muito, mas você nunca pode fazer o que eu e Demi fazemos, e por pior que você se sinta, mesmo se oferecendo como vítima, está enraizado em um desejo de melhorar, e é por isso que estamos aqui. Você não é alguém que eu faria minha presa. Vanessa disse suavemente. Demi? Neia perguntou, curiosa e querendo desviar seus pensamentos do curso atual. Você provavelmente o chama de Lord Demiurgo, hein? Vanessa riu e sentou-se novamente, retornando a distância que momentaneamente deixou Neia nervosa. Então ela cruzou as pernas enquanto elas se esticavam na frente dela diante daquela vista magnífica novamente, e permitiu que sua forma humana retornasse gradualmente. Você provavelmente sabe disso, mas quando você está fazendo sexo com alguém, você tende a relaxar um pouco com as formalidades. Ela disse com uma risadinha. Neia corou. Puritana ela não era, mas Vanessa era, um pouco demais. Ela teve a nítida sensação de que Scanna riria enquanto ela própria corava. Sim, entendi. Ela disse, então você trabalha muito com ele? Eu não tive muita educação enquanto crescia, mas depois que Sua Majestade começou a me ensinar, eu aprendi tudo o que pude. Ouso dizer que sou uma melhor destruidora de homens do que meu Demi. Ele é muito bom, mas seu repertório bem, não diga a ele que eu disse isso, mas ele é muito focado no corpo. Apesar de todo o seu brilhantismo, ele não sai de sua caixa com muita frequência. É por isso que fui eu quem realmente quebrou o antigo rei Philip. Eu trabalhei sua mente e destruí suas mentiras sobre si mesmo. Esqueça a dor física, ele se odeia, ele sabe exatamente quem e o que ele realmente é no fundo de sua alma podre, desleal, egoísta, predatória, covarde e vil. É pior do que quebrar o corpo, porque o corpo está lá apenas para carregar a mente. E a mente é a sede e a identidade de quem você realmente é. É por isso que você está doendo do jeito que está. Vanessa disse casualmente. Neia olhou para ela. O que você quer dizer? Ela perguntou. Sua mente está torturando você. Muitos de vocês foram machucados, quebrados, e você machucou uma parte de si mesma. Scanna perdeu um olho, certo? Mas ela é mentalmente saudável, feliz, ela está profundamente apaixonada por você, devotada à sua causa. E, sim, ela também teve suas noites ruins, mas sua mente está do lado dela. Mas você se voltou contra si mesma e não pode simplesmente desligar.
Você não pode colocar um tapa-olho em seu cérebro. Esses pensamentos que você tem que lhe dizem que você é veneno. Apenas um inimigo diria isso a alguém. Aqueles que dizem que todos estariam melhor sem você, que você não merece uma vida, ou amor, que você vai falhar e destruir tudo e todos terão morrido por nada e será tudo culpa sua. Você nunca diria isso a ninguém. Eu não te conheço bem, mas é fácil ver, e ainda assim seu cérebro está dizendo isso a você. Isso torna seu inimigo. Ela disse e colocou o dedo na testa de Neia. Então? Neia começou a perguntar. Então você tem que se recuperar, é por isso que viemos a este lugar, para que você possa começar esse processo. Não é fácil, mas até mesmo seus piores pensamentos, bem, eles são apenas pensamentos, eles podem ser combatidos com outros pensamentos, você pode trabalhar nas razões deles, entendê-los, e então talvez você aprenda a tratá-los e melhore. Ela disse com seu sorriso encantador retornando. Talvez? Você não é otimista? Neia perguntou retoricamente. Vanessa deu de ombros. Você quer que eu minta para você? Eu não sei o futuro, no final das contas depende de você. Eu acho que você consegue, mas eu não sei se você vai conseguir. Você quer falsas esperanças. Encontre um dos antigos sacerdotes da teocracia que ainda estão correndo em carroças vendendo relíquias. Eles são os reis da autoilusão e da falsa esperança. A verdade é que ninguém aqui vai te curar. Ela disse, provocando um olhar assustado de Neia. Tudo o que eles farão é ajudar você a se curar. Ela sorriu e se levantou, sua mão estendida para Neia. Vamos, dê-me quer minha ajuda com um de seus experimentos mais tarde e se eu quiser levar Gohan para voar esta noite, preciso terminar cedo. Neia deu um sorriso fraco e aceitou a mão. Elas estavam de pé, mas Vanessa não a soltou. E embora ela desejasse ter sua esposa com ela, Neia estava feliz por qualquer tipo de companhia reconfortante. Elas caminharam mais perto do prédio. A grama verde parecia macia enquanto cedia sob ela. O solo era bom, o mundo, dali, parecia lindo. Então subiram as escadas e passaram pela porta enquanto se aproximavam do prédio. Vanessa a guiou gentilmente, quase como uma mãe guiando uma criança, até a recepção. Fileiras de cadeiras estavam alinhadas ao longo da parede, e nelas estavam sentadas algumas figuras abatidas com olhares perdidos em seus rostos. A visão da famosa Neia Baraja tirou aqueles de sua expressão atual e os colocou em uma de choque e confusão, o que, como uma bênção para Neia, também os deixou sem palavras. Quando chegaram a uma janela baixa, um elfo vestido com uma roupa simples branca e dourada que estava passando por um conjunto de documentos na mesa de frente para a janela, ouviu-a se aproximar e colocou os papéis de lado. Seus olhos se arregalaram e seu queixo caiu. Olá, meu nome é Neia, Neia Baraja. Ela congelou. A mulher elfa presente obviamente sabia quem ela era à primeira vista. Ela queria dizer mais, mas as palavras, ela não conseguia tirá-las da garganta. Elas queria tanto. Ela queria dizer tantas coisas. Ela queria dizer: dói o tempo todo e eu não sei o que fazer. Ela queria dizer: eu preciso tirar o veneno de mim. Ela queria dizer: tudo o que eu quero fazer é morrer, porque não consigo pensar em nenhuma outra maneira. Tantas frases diferentes vieram à mente, mas nenhuma delas se moveu dentro dela. Ela apenas abriu e fechou a boca várias vezes. Sim? O elfo perguntou hesitante. Vanessa apertou a mão de Neia novamente. Lágrimas brotavam que Neia não conseguia mais segurar. A enfermeira estava atordoada além da medida. Cada elfo em cada um dos reinos do Império Feiticeiro sabia quem ela era, a heroína que salvou tantos de seu povo, a chefe da nova religião a qual todos, exceto alguns poucos elfos, agora pertenciam, a humana invencível da lenda que havia intimidado dragões, quebrado cidades e correntes, matado a maligna remédios, destruído a cidade escura, teve a cabeça decepada do grande destruidor pregada em um poste, e aqui, na frente de uma enfermeira comum, estava aquela mulher. Como posso ajudá-la, senhora? A mulher elfa perguntou um tanto nervosa, observando o rosto de Neia. Os olhos lendários de terror pareciam piscinas de água cintilantes, o olhar que fazia reis virarem o rosto como camponesa se afastando de guardas lascivos, parecia mais suave do que ela jamais imaginara. Neia tentou novamente: eu sou Neia Baraja. Ela disse suavemente, fungou forte, tentando se controlar e limpar o rosto antes que sua mão caísse ao seu lado e se fechasse em um punho.
Vanessa apertou a outra mão novamente e olhou para ela pacientemente, assentindo em encorajamento. Eu preciso de ajuda, por favor, meu Deus, eu só preciso de ajuda. Ela sussurrou, ela sentiu, e olhou, como se pudesse simplesmente desabar onde estava. Isso tirou a enfermeira de seu espanto e o instinto criado pelo treinamento tomou conta dela. Ela imediatamente se levantou e saiu por uma porta lateral e foi até a mulher da lenda. Vanessa gentilmente estendeu a mão de Neia para deixar a enfermeira levá-la. Sim, é claro que vamos ajudar você, contanto que você precise. Ela disse suavemente, e começou a levar Neia para longe. A mulher da lenda olhou para Vanessa apenas uma vez e deu a ela um sorriso agradecido. E então ela desapareceu em uma sala, e Vanessa cruzou as mãos atrás dela e voltou pelo caminho que ela tinha vindo com um pequeno salto em seu passo e um sorriso feliz em seu rosto. A oeste de Prate, o túmulo de Eliana. Quando Neia e Vanessa foram embora, Ains olhou para a lápide, sem ninguém por perto, ele escolheu falar com o cadáver. Você significou muito para ela. Ele disse, estranho, vocês não se conheciam há tanto tempo, mas acho que é assim às vezes, e quem sou eu para julgar isso? Nunca conheci nenhum dos meus melhores amigos cara a cara, e eu mataria um mundo para trazê-los para o meu lado. Você e ela pelo menos ficaram juntos por um tempo, eu realmente estraguei aquela pobre garota. Ele suspirou e bateu na pedra como se esperasse uma resposta. Eu coloquei todo esse peso nela, o que eu pensei que ia acontecer? Ele bufou com desprezo. Tenho certeza de que Demiurgo pensaria que o fim dela desse jeito é parte de algum plano mestre, e normalmente eu o deixaria pensar isso, mas, só dessa vez, eu não posso deixar isso acontecer, senão por outra razão do que Neia ser uma das minhas servas, e eu não posso suportar a ideia dos filhos dos meus queridos amigos esperando que eu esteja disposto a usar alguém leal a mim tão cruelmente, que eu possa fazer isso com eles. Ele levou a mão ao rosto, cobrindo-o em frustração. Chaltiar provavelmente imploraria por isso. Tortura psicológica para brincadeira erótica sadomasoquista é um fetiche, e há algum que Peroroncino não programou nela? Não posso deixar isso passar como costumo fazer. Vou falar delicadamente e deixar claro que isso não foi um resultado intencional, foi um efeito colateral não intencional e se pudesse ter sido prevenido ou evitado, deveria ter sido. E se um dos meus planos alguma vez parecer ter o potencial de machucar um servo leal, eles deveriam formular e me apresentar uma maneira de evitá-lo. Acho que se eu fizer isso, Touch me perdoaria meu fracasso só dessa vez. Ele disse para o túmulo. Durma em paz, Eliana. Eu tenho um mundo para remodelar, e, pelo que vale, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Ele disse, e um portal se abriu, levando-o para o quarto de Neia. CZ, Lupus Egina, Scanna e Laquius estavam todas reunidas ali, as duas últimas pareciam especialmente preocupadas. Quando o portal se abriu, elas pareciam esperançosas, mas vendo que era ele e não Neia, sua aparência de alívio se transformou em preocupação. A sala se ajoelhou diante dele como era esperado, mas ele ordenou que se levantassem e se sentassem. Tenho notícias sobre Neia. Ele disse gentilmente. Scanna foi rápida em falar. Ela está bem. Onde ela está? Ela está viva, não está? O cabelo ruivo de Scanna tinha crescido um pouco, e balançava enquanto ela falava. Sua voz tinha uma nota poderosa de urgência e medo, e seu único olho verde encarava sem piscar e atentamente o rei feiticeiro. Suas mãos endurecidas pela batalha se torciam ansiosamente como uma mãe cujo filho perdeu o toque de recolher. Ela está viva, sim. O rei feiticeiro disse, arrancando suspiros de alívio. Mas, disse Laquius, percebendo a advertência. Mas ela entrou em tratamento. Ele disse gentilmente. Tratamento? Tratamento para quê? Scanna perguntou, levantando-se em choque. Ains assentiu, ela tentou acabar com a própria vida há várias horas. Scanna imediatamente caiu de joelhos e derramou aparentemente o dobro de lágrimas que alguém normalmente derramaria, como se seu olho bom estivesse compensando o déficit do outro. Não. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Como pude deixar isso acontecer? Como pude não ter previsto? Ela conseguiu suspirar depois de se questionar várias vezes. Laquius ficou paralisada em choque, tanto que levou um tempo para ela se recompor para ajudar Scanna a se levantar. Cezé atirou de seu estupor se movendo primeiro,
mas então juntas eles conseguiram levantá-la do chão e sentá-la molemente na cadeira. Como pude falhar tanto com minha esposa? Scanna perguntou, séria ou retoricamente. Ains não sabia, mas escolheu responder. Ela aparentemente estava considerando isso por um tempo, é que ninguém notou os sinais até o dia. Ela vive porque Cesê veio com Lupus Aegina, e como Lupus Aegina é uma clériga mestre, ela foi capaz de evitar a morte antes que o veneno pudesse fazer seu trabalho. Lupus Aegina deu um sorriso orgulhoso, mas sabia que era melhor não falar naquele momento. Mas eu também deveria salientar que você não falhou com ela, você simplesmente não sabia o que procurar, ela manteve suas intenções escondidas de todos vocês o melhor que pôde, e já que ela usou o veneno que usou, pode-se concluir que ela não queria que vocês soubessem que ela tinha acabado com a própria vida, que vocês apenas pensariam que ela tinha sido assassinada com sucesso. Ela acreditava ser um veneno para todos vocês, uma toxina que os mataria. Então, em seu estado traumatizado, seu suicídio seria uma espécie de ato distorcido de amor protetor, mas também era para acabar com o ciclo doloroso em que ela estava presa. Ela lutou contra a dor em sua própria mente por um longo tempo, provavelmente desde Vemark. Talvez ela esteja crescendo desde que remédios a torturou, talvez. Scanna gritou: o quê? Lupus Aegina e Cesê olharam para ela severamente. Nenhuma delas interrompeu o rei feiticeiro, mas antecipando a intenção delas de repreendê-la, ele levantou a mão para detê-los. Você não sabia? Sobre o que ela suportou no primeiro ataque de remédios? Ele perguntou. Eu, não, quero dizer, ouvi dizer que ela enfrentou remédios e se machucou na luta, mas quando a vi mais tarde, ela estava bem. Scanna disse surpresa. Ela definitivamente não estava bem e não houve luta. Ela tentou envergonhar remédios para cancelar tudo, ela tentou evitar lutar, ela sabia que não poderia vencer, então ela transformou o poder de remédios em uma provocação, como se a paladina ainda nela não quisesse machucar seres humanos, ela não sabia, e ninguém sabia, eu suponho, o quão longe aquela mulher já estava. Remédios a espancou, ela a esfaqueou, repetidamente através de seus braços, suas pernas, ela quebrou ossos, mas Neia não parava. Mesmo quando ela foi reduzida a uma bagunça sangrenta rastejante e remédios estava pronta para cortá-la em pedaços antes de matá-la. Ele olhou para ela com uma sensação de surpresa parecendo emanar dele. Você não sabia de nada disso? Ele perguntou, e ela balançou a cabeça entorpecida. Eu não era da linha de frente na época, não era próxima dela, e mais tarde, quando eu era, acho que ela simplesmente não queria falar sobre isso. Acho que isso explica por que ela era rápida em violência quando eu a conheci. Isso explica, bem, muito. Estou com ela há apenas um fragmento de sua vida. Parece que ainda há muita coisa que eu não sei. Ela olhou para baixo e segurou uma mão na outra, tentando imaginar como deve ter sido ter a mulher que ela admirava uma vez, enfiando aço em sua carne repetidamente, tentando matar e destruir todos e tudo que ela valorizava. Ela não conseguia nem imaginar. Eu queria que Remédios estivesse viva, para que eu pudesse matar aquela vadia de novo. Ela disse enquanto suas unhas se fechavam tão forte em seu punho que ela tirava sangue, e sua mandíbula se apertava em uma raiva impotente diante da revelação. Ninguém discutiu o sentimento, basta dizer que eu pedi para Vanessa levá-la para a casa de Iliana, uma unidade de tratamento para pessoas que foram mentalmente marcadas. Vocês são livres para visitá-la quando quiserem. Eu fornecerei os pergaminhos de portal necessários para ir vê-la e viajar para onde vocês precisarem ir para concluir sua investigação. Scanna, Laquius, Cesê. Vocês caçarão o perpetrador responsável pela tentativa de assassinato quando não estiverem visitando a perguntas? Ele perguntou abruptamente. Senhor, quem irá ao sínodo? Scanna perguntou hesitante. Eu irei, conheço muito bem meu próprio livro sagrado, irei falar com eles. Recitarei os princípios do livro da batalha, responderei às suas perguntas e vocês todas me atualizarão sobre seu progresso. Ele disse como se fosse a coisa mais natural do mundo para ele fazer. Não era, eles não estavam, no entanto, prestes a discutir. Sua vontade será feita, Senhor. Eles disseram fielmente enquanto se levantavam e faziam uma saudação leal. Um momento depois, Ains foi embora com Lupus Aegina, deixando as três sozinhas. Scanna claramente estava se segurando por pouco, porque ela imediatamente se deitou na cama,
Olhou para o teto e cobriu o rosto como se quisesse escondê-lo do mundo. Laqueus e Cesê só podiam sentar lá. Se Cesê se sentisse desconfortável, não havia sinal disso. Laqueus, no entanto, era muito humana, e como resultado, isso a deixava muito desconfortável. Pior do que isso, porém, era uma quantidade significativa de angústia. Ela estava perto de Cesê, Scanna e Neia desde a última batalha de Prate. Então a noção de Neia tentando acabar com sua vida era chocante e triste, enquanto Scanna, uma mulher que Laqueus sabia ser ousada como um dragão faminto, não conseguia nem formar palavras, e ela podia sentir a dúvida e se perguntar como ela havia falhado com a mulher que amava. Laqueus conhecia muito bem esse sentimento. Ela pensou na grande revelação na floresta fora de Kedin, quando sua preciosa irmã revelou sua natureza vampírica, mostrando seu rosto e se oferecendo para entregar sua própria vida se ela não pudesse ser aceita como ela era por aqueles que ela mais amava. O profundo poço de vergonha que Laqueus sentia, como ela falhou com sua irmã ao forçá-la a se esconder por tanto tempo, e a gentil orientação que Neia ofereceu tão recentemente, para ajudar a aliviar seu fardo. No entanto, através de tudo isso, Neia era o pássaro ferido, e ninguém tinha visto isso porque ela o escondeu por tanto tempo. Se eu me sinto mal, aposto que ela se sente terrível. Ela pensou enquanto olhava para Scanna. Ela moveu sua cadeira e sentou-se ao lado da cama e agarrou o pulso da esposa ferida. Cesê não se moveu de onde estava, perto da cama, mas contra a parede com os braços cruzados. Ela vai melhorar, ela ainda é forte. A garota demônio disse confiantemente. Laqueus olhou para ela surpresa. Cesê nunca tinha dito tantas palavras seguidas antes em todo o tempo que a conhecia. Em uma breve reflexão, isso provavelmente refletia a gravidade das circunstâncias. Laqueus não tinha palavras assim para conforto, mas havia uma coisa que ela podia dizer. Escute, Scanna, tenho certeza de que há 1000 maneiras de você se culpar, mas não há tempo para isso agora. Aquele que tentou matar sua esposa ainda está lá fora, ainda vivo, e agora eles já devem saber que falharam. As mãos de Scanna caíram do rosto. Você está certa. Ela suspirou. Sua esposa está lá fora, um coração ferido e uma mente ferida e um assassino em seu encalço querendo tirá-la de você para sempre. E ela não tem ninguém protegendo-a até onde sabemos. Você vai deixar isso acontecer? Você vai deixá-los ter sucesso depois de 2 fracassos muito estreitos? Ela perguntou suavemente. 2? Perguntou Cesê. O veneno que Neia usou veio deles, eu digo que conta. Laqueus acrescentou. Cesê permaneceu em silêncio, então ela provavelmente aprovou. Não. Não, você está certa. Não tenho tempo para lidar com isso agora, temos que encontrar o assassino. Scanna disse enquanto se sentava, pegue aquela garrafa Cesê, e coloque em nossas coisas, precisamos nos preparar. Assim que os pergaminhos do portal de Sua Majestade chegarem, iremos para Kami Miyako, o que sobrou dela, de qualquer forma. Ela deslizou para fora da cama e começou a jogar coisas em uma mochila. É mais ou menos isso. Laqueus sorriu. Vou arrumar minhas coisas, nos reunimos em 1 hora. Você conseguiu, e eu mal posso esperar, porque devo dor a algumas pessoas, com juros. Scanna disse enquanto batia o punho direito na palma da mão esquerda e sorria ameaçadoramente. Fofo. Cesê disse, e foi até lá e colocou um adesivo no tapa-olho de Scanna.